Boa tarde, pessoal. Agora a gente vai começar a correção da concordância verbal, livro didático, páginas 23 a 29, ok? Bom, vocês teriam então uma introduçãozinha, na verdade vocês teriam que construir o conceito de concordância verbal. Para ajudá-los, eu peço que vocês pensem no que significa concordar. O que é concordar com alguém, com alguma coisa? E aí a gente pensa verbal. O verbo. Lembra que a professora sempre fala para vocês, conversa com o verbo, é coisa de louco, mas enfim, a gente conversa com o verbo. Então, o verbo, ele faz parte, ele tem que concordar com o seu sujeito. Ele tem que combinar, ele tem que dar match no seu sujeito. Tranquilo? E para isso acontecer, a gente tem alguns casos para pensar. Bom, quando eu tenho um sujeito simples, quando eu tenho apenas um núcleo do sujeito lá, eu penso só nele, né? Mas quando eu tenho mais de um, eu tenho que refletir. Sabe aquela história nós fomos, nós vertemos? Exatamente. Para a linguagem padrão, ela ser efetivamente contemplada, eu preciso repensar o jeito que eu falo. Lembra que não é o erro, mas é onde eu me encontro, com quem eu me encontro, qual é a situação de comunicação em que eu me encontro, para eu poder adequar a minha linguagem. Vamos num exemplo muito simples para a gente lembrar disso. Eu vou para a igreja de biquíni? Seja ela qual for? Não, né? Então, a gente tem que adequar a nossa língua, assim como a gente adequa os nossos costumes, os nossos modos de nos comportar, de acordo com a situação em que eu estou vivendo, ok? Beleza. Sujeito simples. A regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Número, plural, singular. Pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Exemplo. Nós vamos ao cinema. O verbo vamos está na primeira pessoa do plural. Para concordar com quem? Com nós. Posso dizer, nós foi ao cinema? Bom, na linguagem popular isso é super tranquilo. Mas na linguagem formal há incorreção. Tudo bem até aqui? Então, beleza. Alguns casos especiais. Quando o sujeito indica coletivo, a galera trava nisso direto, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. A multidão gritou. Mas multidão, professora, não significa mais de uma pessoa? Sim. Só que não é porque significa mais de uma pessoa que eu tenho que concordar com a ideologia da palavra, mas sim com o jeito em que ela está sendo colocada. A multidão gritou. Tranquilo por aí, tá? Mesmo assim, se eu tiver especificado algum plural depois, professora, a multidão de fãs continua gritou. Professora, mas eu não posso colocar no plural? Posso, mas não tem necessidade, tá? Eu posso dizer a multidão de fãs gritou, porque o gritou combina com o meu núcleo do sujeito, multidão, que continua no singular, tá bom? Beleza. Quando a gente tem o sujeito, que é o pronome relativo que, aí a gente tem um pequeno probleminha, né? O verbo ele vai ter que concordar com o antecedente do pronome. Eu tenho que ver o que vem antes do pronome para poder concordar. Exemplo, fui eu que derramei o café. Por que é o derramei? Porque eu derramei. Então, não é porque eu tenho um que ali separando quem fez a ação da ação que eu posso simplesmente mudar o verbo, ok? Dicas. Com pronomes interrogativos ou indefinidos no singular, o verbo concorda com eles em pessoa e número. Qual de nós, ou melhor, qual de vós me punirá?
o punirá continua no singular porque eu concordei com o qual. Então, ele permanece no singular, ok? Estados Unidos é uma nação poderosa, mas se eu coloco os antes de Estados Unidos, aí eu vou ter que mudar o verbo, tá? Então, Estados Unidos é uma nação poderosa, sem artigo. Com artigo, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Porque daí eu pluralizei utilizando o artigo. Tá bom? Tranquilo? Tá. Quando o sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, o verbo concorda com o numeral. Exemplo. Mais de um aluno não compareceu à aula. Mais de 5 alunos não compareceram à aula. Então, antes eu tinha mais de um aluno. Então, o verbo continua no singular. Mais de 5 alunos. Agora, o verbo tem que ir para o plural. Porque o numeral a que ele indica está indicando mais de uma pessoa aí no discurso. Tranquilo? Então, beleza. Vamos continuar? O sujeito, gente. Aí a gente tá na loucura, né? Quando ele é constituído pelas expressões a maioria, a maior parte, grande parte, o verbo pode ser usado no singular ou no plural. Depende do que estiver mais perto, tá? Então eu digo assim: a maioria dos candidatos desistiu. Ou a maioria dos candidatos desistiram. Porque candidatos está mais próximo do verbo. Então, aí cabem as duas formas, tá bom? Tranquilo? Vamos ver agora com o sujeito composto, quando eu tenho 2 núcleos ou mais. Então tá, o verbo vai pro plural, gente, né? Eu tenho 2 núcleos ou mais, o verbo vai pro plural, a professora sempre, então vamos ver os casinhos aí. Quando os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes, o verbo ficará no plural, normal, tá? Então, eu, primeira pessoa. Ele, terceira pessoa. Nos tornaremos, primeira pessoa do plural, amigos. Então, percebam que o verbo foi para a primeira pessoa do plural, porque o eu tá ali no meio da confusão, né? Então, eu preciso me colocar também diante da ideia, tá? Vamos lá. Vamos lá. Quando os sujeitos forem resumidos por nada, tudo e ninguém, o verbo vai concordar com o aposto resumidor, ou seja, quem que resume tudo? O nada, o tudo, o ninguém. Então, o verbo, ele ficará singular, né? Ou no plural, depende se for tudo, né? Então, os pedidos, as súplicas, o desespero. Então, eu tenho 3 núcleos. Nada o comoveu. Comoveu continua no singular. Por quê? Porque o resumidor é o nada. Tudo bem? Eu digo assim, os alunos da terceira A, os alunos da terceira B, os alunos da terceira C e os alunos da terceira D, ninguém fez a lição. Mas não são os alunos, professora? São. Só que o resumidor é o ninguém. Tá bom? Então o verbo vai concordar ali. Tranquilo? Muito depressa, devagar, tranquilo. Então vamos lá com uma coisa que me causa ojeriza quando eu vejo em plaquinha. A partícula passivadora, né? O C. Então, vende-se, vendem-se. Quando eu uso um, quando eu uso o outro. Bom, o verbo transitivo direto, ele vai ter que concordar com o sujeito passivo. Então, vende-se carro. Carro é vendido. Então, é vende. Vendem-se carros. Carros são vendidos. Então, eu preciso deixar o verbo vender no plural, tá? Eu troco a frase mentalmente para eu ver se ele vai permanecer no plural ou no singular. Tudo bem? Então, tá bom.
E quando tiver índice de indeterminação, quando eu tiver uma preposição ali no meio, professora, aí a gente sempre vai deixar no singular, a gente não muda. Quando ele for transitivo indireto, ele precisar da preposição, ele não muda, tá? Então, quando não tiver a preposição, eu tenho que concordar com o sujeito, com o que vem depois. Quando tiver preposição, é sempre no singular. Por exemplo, precisa-se de, preposição, secretárias. Apesar dos secretários estar no plural, eu tenho um de aí no meio do caminho. Então, o verbo precisar permanece no singular. Isso é concordância verbal, ok? Outro exemplo. Confia-se em pessoas honestas. Confia tá no singular. Em, olha o em, que é uma preposição, pessoas honestas. Então, apesar de pessoas honestas estar no plural, o verbo confiar permanece no singular, porque ele é transitivo indireto. Tem aí uma preposição no meio do caminho. Tá bom? Tranquilo? Beleza, então. E aí, a gente tem os verbos impessoais, que eu adoro. Ok? O verbo haver. O verbo haver, gente do céu, ele é muito complicadinho, né? Tem gente que fala assim, né? Faziam 10 dias que eu não via o professor. Faziam. Não, o verbo fazer, indicando o tempo, ele é invariável, ele fica no singular. Fazia 50 anos que eu não te via. Beleza? Havia sérios problemas. O verbo haver, no sentido de existir, ele permanece também, pessoal, no singular. Deve haver vários problemas. Deve haver vários problemas, professora? Sim, no sentido de existir. Permanece no singular. Vai fazer 15 anos que nós não nos vimos. Ou vai fazer 18 anos que eu parei de estudar. Permanece no singular, porque indica tempo. Então, esses verbos impessoais indicando tempo, haver, fazer, deve haver, vai fazer, permanecem no singular, porque indicam tempo. Tudo bem? Tranquilo aí? Ok, eu espero que vocês tenham visto os demais exemplos do livro e no próximo vídeo a gente então corrige os exercícios. Beijo!